A paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Vocês estão na Catflix, no curso Bacharel em Teologia, módulo 4, sobre a Santíssima Trindade. E hoje a aula 4, para finalizarmos o nosso módulo. Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. E é um prazer poder estudar a Tua Palavra, enriquecer a nossa vida e também, ó Pai, agradar e fortalecer a nossa comunhão contigo. Agradar ao Senhor. Pedimos a Tua bênção sobre esta aula, todos os Teus filhos que até aqui chegaram. Para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Tome posse dessa bênção. Nós temos aí 3 aulas que já estudamos sobre a Santíssima Trindade. Vimos a elaboração da doutrina, o porquê para lutar contra as heresias. Vimos as bases bíblicas. Vimos o ministério do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que os 3 têm os mesmos atributos. E vamos continuar falando um pouco ainda da ação dos 3, porém, vamos dar uma ênfase nesta última aula acerca da pessoa do Espírito Santo. Porque estamos no ministério do Espírito Santo e eu quero homenagear o Espírito Santo nessa última aula, pois homenageando Ele, honrando Ele, estaremos honrando a Deus, porque é o Espírito de Deus. E o Espírito Santo, a existência, a realidade da pessoa do Espírito Santo, é que fez com que a Igreja entendesse a doutrina da Santíssima Trindade. Porque o Espírito Santo sempre esteve atuando na obra de Deus, e sabemos que as 3 pessoas, já vimos, né? Cada um tem seu ministério, porém cada um cooperou um com o outro. Mas o Espírito Santo, Jesus disse, eu irei para o Pai e vos enviarei o outro Consolador. E nós temos que ter intimidade com o Espírito Santo. Por isso que Paulo disse, não entristeçais o Espírito Santo. Então essa última aula será um grande e maravilhoso louvor a Deus pela pessoa do Espírito Santo, que através da realidade da sua pessoa, do conhecimento que temos com Ele, é que possibilitou Ele nos comunicar essas verdades. Lembra que eu falei que sem o Espírito Santo você não discerne as coisas espirituais? Sem Ele comunicar as verdades você não entende? Então nós vamos honrar o Espírito Santo nessa última aula. Introdução. O estudo da Santíssima Trindade revela especialmente a presença do Espírito Santo conosco. E aqui nas imagens você vai ver constantemente um símbolo do Espírito Santo. Tá? É claro que a matéria não trata exclusivamente só do Espírito Santo, que existe muito mais coisas para falar do Espírito Santo, como os símbolos que representam a ele, o que agrada o Espírito Santo, ou o que entristece o Espírito Santo, a missão do Espírito Santo no mundo, o Espírito Santo na grande tribulação, o Espírito Santo no milênio, o Espírito Santo na eternidade plena. Futuramente eu quero lançar um curso só sobre o Espírito Santo, para a gente se aprofundar mesmo. E aí sobre os dons do Espírito Santo, uma série de coisas. E os dons mesmo, tem um outro curso que eu quero lançar sobre os dons, que são mais de 20 dons que a Bíblia nomeia, né? Só do Espírito Santo ali com clareza aparecem 9 dons. Aí tem os dons do Espírito Santo, os dons ministeriais, dom de Deus, mas é uma média de 32 dons. E é claro que a Bíblia nas listas, né, são 3 listas, ela repete alguns dons, mas uma média de 25 dons exclusivos que a Bíblia fala, e a Bíblia não está esgotando o assunto ainda, pode ter muito mais dons. Mas aí a gente, em um outro momento, vai falar só sobre o Espírito Santo, os dons, os símbolos, mas hoje você vai ver aqui muito símbolo da pessoa do Espírito Santo. Como eu falei, essa última aula é um grande louvor à pessoa do Espírito Santo. E aqui em 2 Coríntios 3:8, você vai conferir que Paulo está falando. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Paulo está dizendo que agora nós estamos vivendo o ministério do Espírito Santo. Então nós temos que aproveitar e guardar. Você sabia quando a Bíblia diz assim, guarda o que tens, para que ninguém roube ou tome a tua coroa? O que nós temos que a Bíblia manda guardar? É a presença do Espírito Santo. O que faltou na lâmpada das noivas, das virgens?
das virgens, das acompanhantes, o que faltou na lâmpada delas? Faltou azeite. E esse azeite é símbolo da presença do Espírito Santo. Então nós temos que guardar a presença do Espírito Santo para que a gente possa manter comunhão, porque é Ele, até no meu livro, leia o meu livro, ali fala um monte de situações que envolvem o Espírito Santo, inúmeras situações que envolvem o Espírito Santo. É Ele que vai pegar a igreja e apresentar para o Senhor Jesus no encontro nas nuvens no dia do arrebatamento, que é representado por Eliezer pegando Rebeca e apresentando a Isaac. Lá no meu livro eu coloco também essa simbologia. Então, vamos guardar a comunhão com o Espírito Santo. Unidade na Trindade. Ainda vamos falar aqui sobre a Trindade e depois focar um pouquinho só no Espírito Santo para fazer esse louvor bem completo à pessoa do Espírito Santo. As três pessoas da divindade celeste possuem funções diferentes. Os apóstolos haviam recebido de Cristo a revelação de que Cristo era um com o Pai, está lá em João 17, 21, e também Jesus revelou ainda a vinda de outro Consolador, como nós já vimos, João 16 e 13, o Espírito Santo, da verdade, o Espírito da verdade, que não fala de si mesmo, mas anuncia aquilo que ouve. Então existe uma unidade na Trindade, já vimos isso, né? Jesus falou, assim como tu és em mim e eu sou um em ti, que eles sejam um em nós. E essa unidade da igreja com o Pai e com o Filho, ela ocorre pelo Espírito Santo que está em nós. Então é muito importante nos enchermos do Espírito Santo. Cristo revelou a atuação distinta da Santíssima Trindade. Ele revelou. Dessa forma, os apóstolos, como também o apóstolo Paulo, deixaram relatado a atuação distinta da Trindade, tais como, vamos perceber, Paulo menciona que o Espírito concede dons. 1 Coríntios 12, 4. Cristo, o Senhor, concede ministérios. 1 Coríntios 12, 5. E ainda tem Efésios também, pode conferir, 4 e 11. O Pai opera de diversas formas. O Pai ele tem uma atuação muito ampla. Por isso que a Bíblia fala da multiforme sabedoria de Deus. 1 Coríntios 12, 6. Paulo deixa claro que apesar das funções serem diferentes, a divindade é a mesma. É o mesmo Deus. Então, funções diferentes. E aí fica claro, pelo Espírito Santo, usando os apóstolos, que a realidade da existência das três pessoas é indiscutível, ok? E nós compreendemos, principalmente porque temos a revelação do Espírito, aquilo que Jesus falou, o mundo não crê porque não vê. E essa visão, já expliquei, não é a visão literal, é a fé. É o discernimento espiritual, uma visão espiritual. Você precisa crer no senhorio do Senhor Jesus, que é o doador, ele concede o Espírito Santo, tem que crer no Espírito Santo, aí você vai entender. Do contrário, se fecha a revelação e não entende. A bênção trinitária. Essa bênção trinitária é a mais ornamentada que pode ser encontrada nas epístolas de Paulo, quando ele menciona as três pessoas da Trindade numa bênção, 2 Coríntios 13, 13. É uma das provas da existência da Santíssima Trindade. Apesar de Paulo não estar querendo explicar acerca da Trindade, porque era um entendimento comum que eles tinham, era muito natural, então não havia necessidade de estar explicando. Ele está reverenciando e exaltando cada uma das pessoas da divindade celeste, conforme Efésios 2:18, 4 ao 6. O Espírito proporciona a comunhão, Cristo concede a fé, e o Pai age por meio de todos. Esta é a visão das funções da Santíssima Trindade, numa visão panorâmica em toda a Bíblia. Cristo proporciona, aliás, o Espírito proporciona a comunhão, Cristo concede a fé e o Pai age por meio de todos. O Pai é a fonte máxima do universo. Apocalipse 4 e 11. O Filho é o agente pelo qual o Pai faz as obras. Colossenses 1, 16 e 17. E o Espírito Santo é o meio pelo qual o Pai realiza as obras. Ele repartiu do seu próprio Espírito, o seu Espírito é vivo, independente, e o Pai deseja fazer alguma coisa, só comunica ao Espírito Santo, o Espírito Santo faz. E já traz também o resultado, sempre deixa Deus informado de tudo. Porque é o Espírito Santo que faz essa conexão. A Bíblia diz que ele prescruta as profundezas
de Deus. Olha que ser extraordinário. O Espírito Santo, ele prescruta, ele fica no mais íntimo dos mistérios que ninguém vai saber, o Espírito Santo conhece em Deus. Sensacional. O Espírito Santo é o meio, né? Pelo qual o Pai realiza as obras. Gênesis 1 e 2, Jó 26 e 13. Doutrinas acerca do Espírito Santo. Então a gente viu, deixa eu só relembrar aqui, né? Vamos relembrar, unidade na Trindade, os três são um, João 17, 21, com funções diferentes. E essas funções vai sendo revelada através da Bíblia, os apóstolos vão revelando as funções, aí você percebe, né? O Espírito Santo concede dons, Cristo ministérios, o Pai opera de diversas formas, a bênção trinitária, Paulo exalta a Santíssima Trindade, e aqui o Espírito Santo, Cristo a fé, olha só, o Espírito a comunhão, Cristo a fé, o Pai age por meio de todos, fonte máxima do universo, agente pelo qual faz as obras. Então veja que a Bíblia ela vai mostrando em inúmeras passagens a ação dos três. E é isso que eu quero aqui propor para você. Preste bem atenção porque a Bíblia tem provas acerca da ação dos três. E aí você vê agora, só para finalizar, o Espírito Santo, que é hoje o ministério que nós estamos vivendo, que é a atuação dele, integral, o Espírito Santo ele tem funções específicas. E aí a Bíblia, a igreja vai percebendo as doutrinas que revelam essas funções, principalmente na pessoa do Espírito Santo agora. Por exemplo, o que é a pneumatologia? Quando você vai estudar, vamos ver aqui, ó, doutrinas acerca do Espírito Santo. A palavra pneumatologia, ela significa estudo do Espírito. Essa doutrina mostra que o Espírito de Deus é um vento vivo, não é um vento abstrato. A palavra Espírito, no original, significa sopro, do hebraico ruach, ou vento, do grego pneuma. Lembrando que esse pneuma aqui, ele tem um artigo no grego, uma junção no grego, que o ma significa vento com movimento autônomo, movimento próprio. Nada movimenta ele, ele se movimenta por conta própria. Essa junção das palavras gregas, pneu e o ma. O ma é ação em movimento e também movimento próprio. Então veja que eu gosto muito de estudar o original para você entender o sentido das coisas. O fato do Espírito Santo ser chamado de sopro, agora presta atenção aqui, significa que ele tem as características do vento, que são invisível, presente em todos os lugares, fonte de vida, suave, forte e etc. Então, tem pessoas, seitas, heresias, que dizem, não, mas a Bíblia chama de vento, é sopro, é uma força abstrata. Não. No mundo antigo eles não tinham entendimento das coisas espirituais. Então os escritores da Bíblia, pelo próprio Espírito Santo, usaram palavras para que as pessoas tivessem uma noção do que é o Espírito Santo. Então, como eles não tinham discernimento das coisas espirituais, principalmente no Antigo Testamento, eles falaram do Espírito Santo, um ser invisível, ia ser difícil eles compreender. Agora, vento de Deus, o vento eu conheço, eu sei que é o vento. Sopro de Deus, o vento, o ar, isso a gente respira. Então o povo entendia. Então quando o Antigo Testamento e o Novo Testamento usa expressões como sopro e vento, é para mostrar que o Espírito Santo tem as características do vento, mas não que ele seja uma força abstrata. Característica, e o que é a característica? Invisível, presente em todos os lugares, fonte de vida, suave e forte. Quando ele age, ninguém impede, tá? E a pneumatologia também ensina que existem os espíritos angelicais e os espíritos humanos, que é pneumatologia, estudo do espírito. Então existe o Espírito Santo de Deus, dos anjos e dos homens. Mas vamos para frente. Pneumagiologia. Agora não é pneumato, é pneumagio. O que é isso? A palavra pneumagiologia significa estudo do Espírito Santo. Tá? Essa doutrina mostra que o Espírito de Deus é santo, 100%. A palavra pneumagiologia procede de 3 termos gregos: pneuma, vento, ágios, santo, logia, estudo. Existem muitos espíritos no universo.
mas somente o Espírito Santo possui essência eterna e plena santidade, ou a plena santidade de Deus. Então, pneumatologia revela que existe a pessoa do Espírito Santo, existe espírito angelical, existe espírito humano. Mas a pneumagiologia ensina que só o Espírito Santo participa da santidade plena de Deus. Tem outra doutrina aqui ainda, paracletologia. A palavra paracletologia provém de duas palavras gregas que são parakletos, advogado, logia, estudo. O Espírito Santo intercede por nós, por nossas almas junto ao Pai, conforme Romanos 8:27, confere lá. O Espírito Santo nos ajuda em nossas orações, pois não sabemos orar como convém, conforme Romanos 8:26. Ele advoga e intercede. Então, diante de tantas funções do Espírito Santo, é que a gente percebe a existência dessa pessoa maravilhosa que realmente faz jus ao que Jesus falou: eu enviarei o outro. Do grego alon, da mesma espécie, porém com a mesma essência, né? Com função diferente, mas com a mesma essência. Enviarei, ele está conosco para provar a existência real da Santíssima Trindade. Ok? Vamos para frente? O Espírito Santo no livro de Atos. Aqui eu fiz questão de trazer para você que quando o Senhor Jesus foi ao Pai, assunto aos céus, o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes para se cumprir Joel 2:28, ele ficou com a igreja e era tão real a presença dele com os primeiros cristãos que Lucas registra no livro de Atos dos Apóstolos como se fosse o pastor presidente da igreja, coordenando os discípulos, coordenando os cristãos, falando com eles. Até os teólogos acreditam que Atos dos Apóstolos poderia ter outro título, poderia ser Atos do Espírito Santo. Então eu fiz questão de transcrever todos os versículos de Atos dos Apóstolos nessa aula sensacional para você ver que o Espírito Santo é uma pessoa, existe e ele é o mentor hoje da igreja na face da terra. Vem comigo. O Espírito Santo passou a guiar a igreja de forma direta e clara, ao ponto de os apóstolos darem testemunho de sua atuação, como vemos no livro de Atos dos Apóstolos, que diz, vem comigo, Jesus foi recebido em cima. Agora aqui, deixa eu voltar aqui. Vou pedir a tua atenção agora para você sentir a presença, aleluia, do Espírito Santo, tá? Preste bem atenção. Isso aqui é uma aula de renovo para a tua vida, ok? Então agora entre comigo na dimensão espiritual para sentir a presença do Espírito Santo. Ele está contigo, ele está conosco. Vem comigo. Jesus foi recebido em cima, depois de ter dado mandamento pelo Espírito Santo, Atos 1:2. Determinou-lhes que esperassem a promessa do Pai, Atos 1:4. Vós sereis batizados com o Espírito Santo, Atos 1:5. Recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, Atos 1:8. A Escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi, Atos 1:16. Todos foram cheios do Espírito Santo, Atos 2:4. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto, Atos 2:33. Recebereis o dom do Espírito Santo. A promessa diz respeito a todos, Atos 2:38. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, Atos 4:8, nos últimos dias do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, Atos 2:17. Tendo orado, todos foram cheios, aleluia, do Espírito Santo, Atos 4:31. Encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, Atos 5:3. Pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, Atos 8:18. O Senhor Jesus me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo, Atos 9:17. As igrejas se multiplicavam, andando no temor do Senhor, e consolação, ânimo do Espírito Santo, Atos 9:31. Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, Atos 10:38. Caiu o Espírito Santo sobre todos, Atos 10:44. Maravilhavam-se de que o dom do Espírito se derramasse sobre os gentios, Atos 10:45. Estes receberam como nós
o Espírito Santo, Atos 10:47, caiu sobre eles o Espírito Santo, Atos 11:15, vós sereis batizados com o Espírito Santo, Atos 11:16, era homem de bem e cheio do Espírito Santo, Atos 11:24, servindo-os ao Senhor, disse o Espírito Santo, Atos 13:2, assim estes, enviados pelo Espírito Santo, Atos 13:4, Paulo, cheio do Espírito Santo, Atos 13:9, e os discípulos estavam cheios de alegria, aleluia, e do Espírito Santo, Atos 13:52, Deus lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, Atos 15:8, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo, Atos 15:28, foram impedidos pelo Espírito Santo, Atos 16:6, recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes, Atos 19:2, nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo, Atos 19:3, impondo-lhes Paulo as mãos, venho sobre eles o Espírito Santo, Atos 19:6, o Espírito Santo de cidade em cidade me revela, Atos 20:23, o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, Atos 20:28, isto diz o Espírito Santo, Atos 21:11, bem falou, aleluia, ei, glória, o Espírito Santo, Atos 28:25, em todo o livro de Atos dos Apóstolos, nós percebemos a atuação do Espírito Santo entre a igreja e na vida dos irmãos. Isso foi prometido pelo Senhor Jesus, quando ele disse no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, que rogaria ao Pai outro Consolador. Aleluia! Seja cheio do Espírito Santo. Luria Amahai. Receba essa presença maravilhosa do Espírito Santo, porque ele existe e está conosco. Por isso eu quis exaltar a pessoa do Espírito Santo. E a conclusão, o livro de Atos dos Apóstolos é um dos livros da Bíblia que não termina com a palavra Amém. Cremos pela fé que isso indica que os atos do Espírito Santo não cessaram no mundo e na igreja. Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo, eternamente. Amém. E nós chegamos ao final dessa matéria sensacional, a Santíssima Trindade, que aqui no Bacharel em Teologia da Catflix você teve o privilégio de fortalecer a tua fé. E nesta oração, eu quero pedir que você fique mais cheio do Espírito Santo e estarei abençoando a tua vida. Depois você vai fazer a avaliação, são perguntas maravilhosas para que você reforce esse conhecimento e avalie o teu conhecimento e muito você será edificado por Deus, crescendo na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Ore com o pastor Rodrigo. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, engrandecemos a tua pessoa, engrandecemos a pessoa bendita do Verbo vivo, Senhor Jesus, engrandecemos a pessoa bendita do querido e maravilhoso Espírito Santo, que está conosco, que nos ajuda, aleluia, que nos fortalece. Obrigado, Senhor, te damos graça por essa comunhão bendita, te louvamos, Senhor, e bendizemos o teu nome. Toda a alegria do meu coração, Pai, todo o sentimento de amor no meu coração sobre os teus filhos que estão comigo nesta aula, repouse agora sobre a vida deles, a unção do teu Espírito, renovando o espírito dos teus filhos, trazendo alegria para a alma e trazendo a cura para os seus corpos, seus organismos. Sejam benditos com a bênção da saúde, com a bênção da alegria e com a bênção da prosperidade. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, crendo na unção do Espírito e crendo na bondade do Pai, é que ministramos essa bênção para a glória do Deus Todo-Poderoso. Amém e amém. Tome posse desta bênção
e permaneça cheio do Espírito Santo. Guarde o que tem, para que ninguém tome a tua coroa. Enchei-vos do Espírito Santo. Forte abraço, fique na paz. Amém.